Bom dia, que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Vamos para mais um Evangelho do Fonte Viva, o livro do Chico Xavier, ditado pelo seu mentor, o Emmanuel. O capítulo de hoje é o 83, Avancemos Além. E tem um trechinho que é tirado do Novo Testamento que diz assim: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina do Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Na carta de Paulo para Hebreus, capítulo 6, versículo 1. Então começa assim: aceitar o poder de Jesus, guardar certeza da própria ressurreição, além da morte, reconfortar-se diante dos benefícios da crença, constituem fase rudimentar no aprendizado do Evangelho. Então, para nós que estamos nessa caminhada de estarmos como aprendizes do Evangelho de Jesus, a gente começa a partir do quê? A partir do momento que a gente aceita Jesus, o poder dele, os seus desígnios, a sua vontade. Quando a gente tem certeza da nossa ressurreição, quer dizer, da nossa vida após a morte, da reencarnação, e quando a gente acredita e se reconforta com os benefícios da crença, quer dizer, da gente crer, os benefícios da fé. Porque quando a gente tem fé, caminhamos mais fortalecidos diante das dificuldades, e isso a gente pode colocar como hoje, no nosso momento que a gente está vivendo. Quem não estiver, de alguma maneira, mais se fortalecido mesmo, se embasado, protegido pela fé e essa esperança nessa força maior, ele vai estar de alguma maneira, se sucumbindo diante das dores, das dificuldades e das provações que nós estamos passando. É um momento difícil e que, se não estivermos bem amparados mesmo, com essa força dessa fé dentro de nós, a gente dá uma balançada. Então ele coloca assim: praticar as lições recebidas, afeiçoando a elas nossas experiências pessoais de cada dia, representa o curso vivo e santificante. Então, se nós, a partir do momento que nós temos o conhecimento desse evangelho, desse entendimento, dessa mensagem que Jesus veio nos passar, se a gente não tentar de alguma maneira praticar, que nem fala aqui, praticar as lições recebidas, vai ficar complicado. Porque o que adianta eu escutar, né? Eu tentar entender, vivenciar o Evangelho de Jesus, mas aí eu escuto, entra por um ouvido e sai pelo outro, aí eu não vou estar colocando em prática, eu não vou estar vivenciando o que ele tentou nos ensinar. Então vai ser como a lição morta. Aquela coisa que vem, você escuta, mas você não assimila, você não tenta de alguma maneira colocar em prática, incorporar na sua vida do dia a dia. O Evangelho de Jesus veio para trazer uma bússola para nós, para que através dele, com os seus ensinamentos, com o seu exemplo que ele vivenciou, para que a gente esteja um pouquinho mais fortalecidos diante das provações, das dificuldades do dia a dia. Mas eu preciso tentar colocar em prática, vivenciar. Se só ficar na teoria, não vai adiantar nada. Então diz assim: um aluno que não se retira dos exercícios no alfabeto nunca penetra o luminoso domínio mental dos grandes mestres. É a questão de você aprender, mas você vivenciar aquilo que você aprendeu, para que através desse aprendizado você consiga se iluminar mais, você consiga se elevar mais. É isso que ele está pedindo a nós. É o chamamento dele, é o chamamento, é o despertamento. E ele coloca que não basta situar nossa alma no pórtico do templo, quer dizer, naquelas colunas na entrada ali do templo,
e daí você dobrar os joelhos reverentemente. É imprescindível regressar aos caminhos vulgares e concretizar em nós mesmos os princípios da fé redentora, sublimando a vida comum. Não adianta só a gente entrar dentro da igreja, no caso aqui que ele coloca, a gente ajoelhar, pedir, rogar, né? Se a gente não tenta concretizar em nós mesmos esse evangelho de Jesus, esses ensinamentos que ele deixou para nós. Escutar, todos podem estar escutando. Quantos escutam a palavra? Mas quantos tentam de alguma maneira vivenciar, colocar para dentro de si esses ensinamentos e em algum momento tentar praticar? Esse é o X da questão aqui. É se nós estamos fortalecendo essa fé que nos eleva, nessa fé redentora, que nos sublima mesmo até o Pai. Quer dizer, que dizer do operário que somente visitasse a porta da sua oficina, louvando-lhe a grandeza? Quer dizer, o operário que chega na frente da oficina dele, ele fala, nossa, como essa oficina é bela, como que ela é legal, ela está funcionando bem, oh, que maravilha, sem ele dedicar-se ao trabalho que ela reclama. Adianta eu ter aquela coisa bonita, um comércio bonito, mas se eu não dou sangue, se eu não tento me esforçar para aquilo ali progredir, aí entra o nosso esforço, a nossa ação. Que dizer do navio admiravelmente equipado, que vivesse indefinidamente na praia sem navegar? Aquele navio lindo, tem de tudo, né? Mas que ele fica ali parado e ele não vai navegar, não vai fazer a travessia dele, fazer o que deveria ser feito, os seus fundamentos, de estar levando, muitas vezes, alimento, remédio. Então, o que adianta ele ficar bonito ali parado, só para ser admirado? Então, ele coloca que existem milhares de crentes da Boa Nova nessa lastimável posição de estacionamento. Aqui o evangelho nos dá um chacoalhão, que existem muitos crentes, quer dizer, pessoas que creem na Boa Nova, só que estão parados, não estão em ação, fazendo alguma coisa, tentando ser a diferença nesse mundo tão triste e amargurado. É um chacoalhão para cada um de nós. São quase sempre pessoas corretas em todos os rudimentos da doutrina do Cristo. São pessoas que creem, que adoram e consolam-se irrepreensivelmente. Todavia, não marcham para adiante no sentido de se tornarem mais sábias e mais nobres. Não sabem agir, nem lutar e nem sofrer, em se vendo sozinhas sob o ponto de vista humano. São aquelas pessoas que ele está falando aqui, que são pessoas boas, né? Que têm o coração bom, de repente, que são pessoas do bem. Só que a hora que elas se sentem sozinhas, elas não vivenciam, elas não estão fortalecidas pela fé verdadeira no Cristo, pelo evangelho que ele nos deixou. É o balanceamento que a gente sente diante das dificuldades. E sempre, muitas vezes, esperando que o outro faça alguma coisa, a gente esperando socorro do outro. E aqui ele está nos alertando que está tudo dentro de nós. Essa fé, essa vontade de ser diferente, de fazer alguma coisa, de ser mais forte, isso nós temos que estar tentando vivenciar dentro de nós. A fé, essa força interior, cada um tem, mas nós temos que acreditar nessa força que nós temos e confiar em Deus e colocar em prática. E ele coloca assim, precavendo-se contra semelhantes males. O que o Paulo Tarso falou com profundo acerto? Deixando os rudimentos da doutrina de Jesus, prossigamos até a perfeição, abstendo-nos de repetir muitos arrependimentos, porque então não passaremos de autores de obras mortas. Evitemos assim a posição do aluno que estuda
e jamais se harmoniza com a lição. Recordando também que se o arrependimento é útil, de quando em quando, o arrepender-se a toda hora é sinal de teimosia e viciação. Se nós não tentarmos corrigir isso dentro de nós e tentarmos de alguma maneira colocar mais em prática esse aprendizado que Jesus nos deixou, nós vamos estar sempre errando e cometendo, caindo no mesmo erro. Que nem ele fala aqui, eu me arrependo, só que a gente continua sempre fazendo a coisa errada. Porque dentro de nós, essa renovação, esse aprendizado de vivenciar e caminhar fortalecidos na fé mesmo de Jesus, ainda não aconteceu. É a fé morta. Então, assim, que a gente possa estar se fortalecendo mais nesse Cristo, nessa força maior. Mas precisamos colocar mais em prática esse entendimento que ele nos deixou e nunca duvidar dos desígnios de Deus. A gente fecha com uma historinha do livro O Bem que Você Planta, Você Colhe. Diz: a vontade divina. Grande número de pessoas estava agredindo um discípulo de um grande mestre. Alguns lhe cuspiam, outros batiam e havia quem o golpeasse com pedras, Quem jogasse pedras nesse discípulo. Outros rasgavam as suas roupas e outros o insultavam, mas ele continuava a sorrir. Então alguém lhe perguntou: onde é que está seu mestre? Por que é que ele não aparece nesta hora de deplorável necessidade e nos mostra um milagre? As pessoas começaram a questionar o discípulo, O discípulo calmamente respondeu: que milagre pode ser maior do que este? Embora tratado desta maneira, eu me sinto no paraíso? Atônito, o homem questionou: a mim me parece que você está sendo tratado como se estivesse no inferno. Onde é que fica o seu céu? Eles cutucando, questionando o discípulo. Aí o discípulo voltou a sorrir e disse: meu céu está dentro do meu coração, e homem nenhum conseguirá tirá-lo de mim. Mesmo que meu corpo seja esquartejado, ainda assim continuarei a viver na alegria que é imortal. O homem continuou a perguntar: mas qual que é o segredo da alegria, dessa sua alegria? Aí o discípulo respondeu: curvo-me à vontade divina. Na vontade dele está o meu mais elevado bem, porque o Senhor me ama e eu o amo. Sim, o homem que se curva à vontade divina, que ama a Deus e nele vive, sabe que tudo está bem, sumamente bem. Para ele, o céu é aqui e agora, para sempre e eternamente. Nessa passagem, nos coloca assim que esse discípulo sim entendeu o verdadeiro sentido da fé, do entender os desígnios, do Pai Maior, e ele está vivendo, com certeza, o aprendizado, esse evangelho dentro dele, porque ele sabe que com todas as dificuldades, com tudo que ele estava passando, ele era um homem feliz, porque ele sabia que se ele estava passando por aquilo naquele momento, ele tinha que estar passando por aquilo, mas Deus estava pedindo para ele: seja firme, seja forte, resista a tudo o que estão tentando te diminuir, porque com essa humildade, com essa maneira de não revidar, ele estava entendendo o verdadeiro sentido de acreditar em Deus, do amor maior, do Evangelho de Jesus. Então, que a gente nunca perca essa fé inabalável, que Deus está sempre conosco, Ele nunca nos desampara e que está tudo certo de acordo com a sua vontade, de acordo com os seus desígnios. Paz e luz a todos, e que neste momento possamos estar todos ligados, unidos em um só pensamento, em um só sentimento de amor, de paz e de luz. Vamos assim vibrando energias positivas a todos os locais do nosso planeta Terra,
vibrando energias positivas para um caso difícil que cada um de nós possa conhecer, vibrando pela paz mundial, pela harmonia entre os povos, vibrando por todas as religiões que espalham o Evangelho de Jesus. E vamos pedindo permissão ao Pai para vibrar por nós mesmos. Que assim seja. Graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. Paz e luz a todos.